A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã. Mais uma vez aqui estamos, pela graça, a misericórdia do nosso Senhor, né? Louvamos a Deus que estamos de pé, né? E vamos, que esse dia seja um dia mais que abençoado para as nossas vidas, né? Colocamos Deus sob a direção de tudo, né? Já que Deus é o nosso comandante, então que tudo seja feito conforme a vontade dele na nossa vida. Vamos já pedir ao Senhor pelo nosso dia, vamos colocar tudo nas mãos do Senhor, amados. Em nome de Jesus, querido Deus e amado Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, eu elevo a Ti em oração neste dia mais uma vez, Senhor, te agradecendo por mais um dia de vida. E oro, Senhor, em favor, meu Deus, da minha vida, da minha casa, em favor da vida de cada ouvinte deste canal, Pai. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, alcança cada vida, Senhor, que vai ouvir esta oração, que vai ouvir esta palavra, e que todos sejam tocados, impactados pelo Teu agir, meu Deus. Em nome de Jesus eu peço que o nosso dia, Pai, seja um dia próspero, seja um dia de vitória, e que todos os livramentos, meu Deus, o Senhor alcance para todos nós. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Queridos irmãos, vamos que vamos, né? Focar o nosso dia, enquanto nós estamos vivendo, né? Vamos tentar fazer cada dia um dia melhor para o nosso Deus, né? Viver da melhor maneira, agradar o nosso Senhor. Amados irmãos, eu tô com um pouco de barulho aqui, né? Onde que eu tô gravando. É o barulho do meu ventilador, né? Eu fico na janela aqui do meu quarto, que é próximo da rua, onde que passa carro vendendo, moto anunciando, né? E ainda tem que ligar o ventilador, porque o calor tá insuportável, né, amados irmãos? O calor tá terrível. Ainda que nós nem iniciemos o verão, né? E o calor tá para arrebentar. Mas eu acredito que o barulho não vai nos impedir de falar da palavra de Deus e acho que tá dando bem para ouvir. Amados, eu peço a vocês que ouvem a palavra de Deus e que gostam de ouvir a palavra do Senhor. Eu peço que vocês que ainda não são inscritos neste canal, se inscrevam neste canal, porque aqui eu estou todos os dias a pôr uma palavra a qual Deus põe no meu coração e eu compartilho com os irmãos todos os dias, né? E o Senhor diz na palavra dele, feliz é o homem e a mulher que tem sede e fome da palavra de Deus. É feliz esse. Por quê? Porque ele está comendo e bebendo da fonte da água, né? Quem se alimenta da palavra de Deus, ele nunca mais terá sede nem fome. Assim disse o Senhor Jesus para a mulher samaritana, né? Quem toma da água que Jesus dá, que é a sua palavra, ou quem come da comida que é a palavra do Senhor, nunca mais terá fome e sede, né? Feliz é aquele. Vamos já, amados irmãos, ir para a palavra do Senhor, a qual ela está no livro de Jeremias, capítulo 26, versículo 4. Esta é a palavra que o Senhor pôs no meu coração para nós meditarmos hoje, né, amados? Volto a dizer aqui que a palavra de Deus, desde o princípio da Bíblia ao fim da Bíblia, é a palavra de Deus, né? Há muitas pessoas dizendo, né? O mundo, amados irmãos, o mundo, né? Disse Jesus, já está escrito na Bíblia, que o mundo jaz do maligno. O mundo desde o princípio, o maligno já dominava. Mas todos nós podemos observar que de tempos para cá está totalmente dominado pelo capeta. Deus que nos perdoe se nós falamos palavras pesadas. Mas, amados irmãos, eu acredito que todos os irmãos, assim como eu, a gente vê coisas acontecendo ao nosso redor que a gente fica sem palavras, né? Imagina, irmãos, que pessoas que conhecem a Bíblia, que ministravam a palavra de Deus, que conheceu o amor de Deus, pessoas que através da sua boca ungida orou e curou enfermos, orou e fez paralítico andar, pessoas que através da sua boca expulsou demônio, repreendeu enfermidade, potestades. E estas pessoas, conhecendo o poder, a grandeza de Deus, conhecendo a inferioridade de poder, a miserabilidade de poder que o maligno tem, estas pessoas
estão se deixando de servir a Deus, deixando a prática de servir a Jesus e se bandeando para o lado de lá, amados. Olha, é o fim dos tempos, amados. Só não enxerga que Jesus já está voltando quem não quer. Porque o inimigo agora, ele já agia, mas agora eu acho que ele se veio com muita mais força, ele se aliou com muitos mais poderes, porque ele veio com tudo, para derrubar aqueles que estão na presença de Deus. E por isso que há em nós, amados, um dever. Se nós nos amamos, se eu amo a minha alma e a minha vida, se eu amo a vida do meu próximo, há em mim um dever de estar em oração e vigilância 24 horas. Porque se não vigiar e não orar, cai. Porque o inimigo, ele está vindo com todas as forças, amados. Todos nós podemos ver ao nosso derredor. Coisas acontecendo que você fica assim, olha, sem ter o que dizer, né? Pastores que conhecem a palavra de Deus, que operou milagres em nome de Jesus, que conhece o poder de Deus, que lutava pela salvação, agora se bambeando pro lado de lá, dizendo que Jesus não volta, dizendo que não tem fim do mundo, dizendo que não há céu, que não há salvação. Amados, Jesus mesmo deixou explícito aqui na Bíblia para nós entender que nós tínhamos que vigiar, que dentro das próprias igrejas existiriam lobos vestidos de cordeiro para enganar os cordeiros, para tirar dos caminhos. Na própria palavra de Deus está escrito que no final dos tempos existiria o anticristo que ia vir e ia assolar com a face da terra todas as pessoas que não estivessem em vigilância. Ele ia tomar por bando de lá, ia matar na fé. Amados, todos nós que somos cristãos, que conhecemos a Deus, sabemos que Jesus vai voltar. Por que que nós temos uma certeza, amados, que Jesus vai voltar? Porque, primeiro, quando no tempo de Noé, Deus falou que ia acabar com a humanidade. Por que que Deus ia acabar com a humanidade? Porque estavam incrédulos, estavam virados, homem com homem, mulher com mulher, filho com mãe, mãe com filho, estava assim. E briga, e o povo só queria se embriagar, se prostituir, dançar e não queria saber de Deus. Sendo que Deus está completamente na sua razão de destruir a humanidade quando Ele quer. Porque a humanidade é a criação dEle, Ele que cria, Ele que forma, e ainda se viram contra Ele. Então, no tempo de Noé, Deus falou para Noé fazer uma arca para salvar todos. E Deus explicou para Noé que pregasse a palavra dizendo que Deus iria acabar com o mundo. Que Deus iria mandar um dilúvio. Porque naquele tempo, amados, não chovia na terra. Ninguém viu chuva naquele tempo. As plantas eram regradas com o orvalho da manhã, que era como uma garoa todos os dias de manhã. Então, Noé pregou, amados, mais de 100 anos fazendo aquela arca para conduzir todo o povo segundo a ordem de Deus e pregando a palavra. Deus vai voltar, vai acabar com o mundo, se convertam, se volte para Deus que o mundo vai acabar, todos vão morrer se não se converter. E o que o povo dizia, Noé era um velho louco, um velho burro, um velho louco. Amados, e nós sabemos que Deus acabou com a humanidade. Sobrou somente Noé e seus filhos, sua esposa, suas noras. Só a família de Noé. Porque nós já começamos a ser a descendência de Noé. Então, amados irmãos, somente os bichos que Noé pôs na arca, um casal de cada espécie de bicho, e a família de Noé foi salva. Porque ninguém acreditava que ia acabar o mundo. E acabou. E Deus teve pena, amados? Deus teve pena deles? Não. Por isso que eu digo, Deus não age com pena porque Ele é justo. Ele faz justiça certa. Porque Ele mandou Noé pregar 100 anos. Mandou avisar. Ninguém se converteu. Ninguém acreditou. E quando veio o dilúvio, todos morreram. Então, esta é uma certeza que nós temos que Jesus vai voltar. Ele deixou escrito, eu vou para o Pai preparar-vos lugar para onde eu estiver, vocês estejam comigo. E vos deixarei o Espírito Consolador para que não estejam sozinhos. Então, amados, nós sabemos que Jesus vai voltar.
que o mundo vai acabar. Ele diz que vai. Está escrito na Bíblia que aqui não vai sobrar nem pedra sobre pedra, nem raízes, nem ramos. Aqui vai ser toda assolada e destruída a fogo. Vai ficar limpinho. Não vai sobrar gente, nem casa, nem árvore, nem raiz, nem ramos. E esta é a palavra que Jesus disse. E Jesus é o Filho de Deus. Porém, Jesus disse que nem ele sabe a hora que ele vai vir. Somente Deus sabe, Deus não disse para Jesus. E quando for o dia, a hora, Deus vai dizer para Jesus, pode ir buscar a minha igreja. Mas fazer o que, amados? Mais um cumprimento que nós temos, né, de que Jesus está próximo a vir, é que Jesus deixou escrito na Bíblia os sinais, que era para nós acompanhar os sinais para saber quando estava próximo a vinda do Senhor. O que falta acontecer, amados? Mais nada. Os dias já estão abreviados. As estações já estão todas misturadas. Inverno com verão, frio e calor, vento com calor, tudo igual, né? Não tem certo nem verão, nem certo inverno. Amados, guerra, fome, matança, prostituição, tá tudo tomado conta. O anticristo já sobre a terra, porque o povo já estão trocando a fé verdadeira, trocando as igrejas por centros de maçonaria, de macumbaria, centro de terreiro, já estão virando, tudo virado, amados. Não tem mais. Então, portanto, nós podemos saber de uma coisa, amados, Jesus está bem pertinho de vir. Qualquer dia, qualquer instante, ele vai vir buscar a sua igreja. E aquele que não estiver preparado não vai subir, porque Deus não tem pena. Deus é justo. Ele está pregando, ele usa os vasos, ele usa o seu servo, a sua serva para pregar em todo mundo, em todos os cantos, em todos os instantes. A palavra de Deus é pregada em todos os lugares, para todas as pessoas, em todos os tempos. Então Deus é justo. Ele não vai dizer, coitadinho, que dói, eu vou salvar. Não. Nós estamos tendo tempo agora. Agora é o tempo e a hora de nós aceitar Jesus e passar a servir a Jesus. Porque depois, em cima da última hora, não tem mais o que fazer, amados. É o que o que eu estou falando, é tudo que está na Bíblia, amados. Né? A cada sinal que a gente vê acontecendo, a cada bárbara que a gente vê, cada coisa deslumbrante que a gente vê antes de Jesus estar voltando, é o fim do mundo. Né? Há coisas que a gente vê que a gente nunca imaginou que ia ver acontecer. Isso está acontecendo. Então, amados, nós temos que vigiar para não cair. Porque Deus disse que ia existir tudo isso. Mas era nós que tínhamos que estar atento e vigilante para não cair. Amém? Vamos para a palavra do Senhor? A palavra de Deus que está no livro de Jeremias 26, capítulo 26 e versículo 4. Diz-lhe, pois, assim diz o Senhor, se não me derdes ouvido para andardes na minha lei, que eu pus diante de vós, para que ouvisse as minhas palavras dos meus servos, os profetas, que eu envio, madrugando e enviando, mas não ouvistes. Então farei que esta casa seja como Siló, e farei desta cidade uma maldição para todas as nações da terra. E ouvirão os sacerdotes, e ouviram os profetas, e a palavra do Senhor, a palavra na casa do Senhor. E ouviram os sacerdotes e os profetas e todo o povo, a Jeremias anunciando esta palavra na casa do Senhor. Amém, amados? Certa feita, havia uma terra, um reinado, que estavam completamente virados. Completamente. Eram conhecedores de Deus, conhecedores das obras, das coisas do Senhor. Mas como nos tempos de hoje, o tempo passado não era diferente, amados. Trocava um reinado, o povo virava a casaca. Destrocava um reinado, o povo desvirava a casaca. Né? Sempre foi, né? Então, naquele tempo, Jeremias era o servo do Senhor. E Deus mandou Jeremias profetizar, falar lá para aquele povo. Se eles não dessem ouvidos às palavras que Deus estava mandando os servos e servas pregarem, se eles não escutassem as palavras do Senhor e não obedecessem os mandamentos que Deus estava mandando eles obedecerem,
O Senhor disse que ele ia mandar maldição sobre toda aquela nação na terra e ia fazer com que a casa virasse Siló, né? Então, o Senhor deu esta ordem para o servo dele. E hoje o Senhor diz a mesma coisa, porque a palavra de Deus, todos os dias, ela se renova. A palavra de Deus, o mesmo Deus que falou antes lá com Elias, com Jeremias, com Davi, é o mesmo Deus que hoje fala com pastores, com obreiro, com missionário, com pessoas. O nosso Deus não mudou, amados. É o mesmo Deus. O nosso Deus não envelhece. Ele é a fonte da juventude. O nosso Deus, ele tem poder no céu, na terra, no mar e no inferno. Jesus Cristo pisou na cabeça do inimigo quando ele ressuscitou e tomou a chave do inferno. Então, amados, por que não vou servir este Deus tão grande, tão poderoso, que tem todo o poder sobre todo o universo? Por que vou me bambear pro lado de alguém que é mentiroso, que mente, que pode, que sabe, que tem, que não sabe, que não tem, que não manda nem na própria casa, que é o inferno? Amém? Mas só que ele tem poder para cegar algumas pessoas que, né, se dão a ficar cego espiritual, né? E anula tudo que já aprendeu sobre Deus, anula da sua mente e passa a servir, né? Um Deus que não existe, que não tem poder nenhum, mas fazer o quê, né? Então, amados irmãos, o Senhor hoje está falando conosco através dessa palavra. Aquele tempo, o Senhor usou Jeremias a falar com aquele povo. E hoje esta palavra veio para mim, veio para você. É a mesma palavra, é do mesmo Deus. A palavra diz ele pôs assim, o Senhor, se não me derdes ouvido para andar na minha lei que pus diante de vós. Então, cada palavra que Deus usa um vaso para falar conosco, e Deus que está usando aquele vaso. Né? Nós temos que receber aquela palavra, e se for um ensinamento, se for uma repreensão, se for uma chamada de atenção, eu tenho que receber, e eu tenho que meditar. Se a pessoa veio por dentro da Bíblia falar para mim, é a palavra de Deus. Amém, amados? O que eu não posso é aceitar crítica, palavra de uma pessoa que às vezes, né, não vem nem falar da Bíblia, vem falar de si próprio, né? Mas quando a pessoa vem falar diretamente da Bíblia, da palavra de Deus, é Deus falando comigo, né? Quando eu deparo com uma pregação no YouTube, ou na igreja, ou no Facebook, uma pregação, um homem, uma mulher de Deus pregando, é Deus falando comigo, amados. Porque o nosso Deus é o Deus do ontem, é o Deus do hoje e amanhã o mesmo Deus. Então ele disse, se nós não der ouvido às palavras da lei que ele pôs diante de nós. Então ele ensina como andar no caminho certo, como fazer a sua vontade, como não desagradar a ele, como não entristecer a ele. O Senhor ensina como nós ser próspero através da nossa fidelidade, através da nossa obediência com ele, e nós não fazer o errado. Ele ensina nós diariamente, ele nos instrui diariamente para nós sermos uma pessoa agradável a ele. E ele disse mais, para que ouvirdes mandamentos da minha lei que eu pus diante de vós, para que ouvirdes as palavras do meu servo, o profeta, que eu vos envio, madrugando e enviando para não ouvirdes. Então, é o Senhor quem envia os profetas dele para ministrar a palavra do Senhor, amados. Ninguém consegue ministrar a palavra de Deus se não for Deus usando. Ninguém. Há de ser, amados, que existe pessoa que para se exaltar, para se sentir inchado, queira fazer de si próprio, sem a ordem de Deus, sem a sabedoria de Deus, sem a presença de Deus, mas esse não prospera. Esse não cresce, esse não vai adiante. E ainda, amados, se ele tirar dele mesmo palavras para ofender, para criticar, para chamar atenção, dizendo ser Deus e não ser Deus, esse paga um alto preço. Ele vai padecer por usar o nome de Deus em vão, por mentir que Deus falou se Deus não falou. Então, amados, ai daquele que faz de si mesmo as coisas dizendo que é de Deus. Né? Ninguém consegue ministrar a palavra de Deus, falar do poder, da grandeza de Deus, se não for o próprio Deus a usar.
Porque, né, amados, o que nós sabemos é ler a palavra, é ler o que está escrito aqui. Mas o mais quem sabe, quem pode falar e explicar é o Senhor Espírito Santo. E o Senhor Espírito Santo, amados, ele está presente em nossa vida 24 horas. Porque Jesus, quando foi ao Pai, ressuscitou aqui na terra e subiu para o céu novamente, que é o seu lugar, ele deixou o Espírito Santo conosco para que nós não estejamos sozinhos. Então, quando o Senhor diz aqui, ó, que ele envia os servos madrugando dia e noite para ministrar a palavra de Deus e o povo não estão dando ouvido. É isso que o Senhor está falando. Ele envia os servos para falar com aquele que ele tem um plano, com aquele que ele tem um projeto, com aquele que ele quer salvar. Mas, porém, as pessoas não estão dando ouvido. Há pessoas, amados irmãos, que eu já ouvi falar que dizem, mas que perseguição que esses crentes têm comigo. Eu já ouvi pessoas dizer. Aonde eu vou ter um crente falando de Jesus para mim? Aonde eu vou ter um crente me convidando para ir na igreja, me tentando com Bíblia? Amados, misericórdia. Esta pessoa, ela é perseguida por Deus, não pelo crente. Ela é perseguida por Deus, porque Deus tem um grande zelo pela sua vida, pela sua alma. Deus tem um grande apreço, Deus não quer que ele se perca. Deus tem planos na vida dele. Porque, amados, se Deus não tiver um plano, um projeto na vida da pessoa, ele não vai se importar com a pessoa. Porque há pessoas que dizem assim, amados, né, que os crentes têm perseguição, não é os crentes. Paramos para pensar, amados, paramos para pensar. Eu estou aqui, né, todos os dias tirando um tempo de mim, oferecendo para o meu Jesus para falar da palavra dele. É uma oferta para o meu Jesus, é um sacrifício meu para o meu Deus. Mas me diga, amados irmãos, eu tento expressar as minhas palavras da melhor maneira possível aqui para as pessoas entenderem o que Deus está falando através da sua palavra. Mas o que ganho eu, amados, com a conversão de uma pessoa? O que ganho eu com uma pessoa que levanta as mãos e aceita Jesus Cristo como Salvador da sua vida? O que ganho eu de uma pessoa se levantar espiritualmente através dessa palavra pregada aqui e se converter a Jesus, ir para uma igreja, crescer financeiramente, crescer, ficar próspero espiritualmente? O que eu ganho, amados? Eu não ganho nada. Por isso que as pessoas têm que entender. Os crentes vão ganhar o quê? Da pessoa ir lá e se converter, aceitar Jesus. A vida dela vai mudar. Ela vai largar os vícios. Ela vai largar a prostituição. As portas vão se abrir. Ela vai ser abençoada. Ela vai ser liberta. Ela vai ser curada. E o que o crente ganha que levou ela para a igreja? Ganha o quê? Nada. A gente só vai ganhar o galardão com Deus lá no céu, porque estamos fazendo a vontade de Deus. O homem e a mulher de Deus que prega a palavra, que corre atrás das almas para Deus, que corre, que luta pelas almas, e vai atrás das ovelhas que estão desgarradas, as pessoas que desviaram e o pastor vai atrás, é por amor à obra de Deus e porque é servo de Deus, está a servir a Deus. A gente não ganha nada da pessoa ir para a igreja, se alegrar na presença do Espírito Santo, receber a presença do Espírito Santo, ser liberta, ser abençoada. A gente não ganha nada. A gente está nesse trabalho, nesta obra, por amor à obra de Deus e segundo a ordem, o mandado de Deus, de servir a Deus. Fazer o que Ele quer, o que Deus quer que eu e que você faça é ganhar almas para o reino dele. A empresa que Deus tem na terra e conta conosco é essa. Uma empresa de ganhar almas para o reino dele. Amém, amados? E o que nós ganhamos? O galardão nosso é com Deus. Amém? Então o Senhor disse mais: para que possas ouvir a palavra que eu mando os profetas e os meus servos madrugando e enviando para não ouvirdes. Então eu farei que essa casa seja como Siló e farei com que essa cidade seja uma maldição para todas as nações da terra. E ouviram os sacerdotes, os profetas, todas as palavras que Jeremias anunciou na casa do Senhor. Então, amados, eu estou aqui pregando a palavra de Deus. Não é minha palavra. Não é eu que quero que vocês ouçam o que eu estou falando. Né? Quem sou eu para alguém obedecer a mim? Quem sou eu para dar uma ordem, uma lição de moral para alguém?
né? Eu sou uma simples mulher carnal, sujeita a falha, sujeita a pecado, uma pessoa igual a todas as outras. Porém, sou uma pecadora arrependida dos meus pecados e que me propus a servir a Deus e a fazer o que é correto aos olhos dele. Então, amados, eu não peço aos irmãos ouça a minha palavra, porque eu não sou digna. Quem é digno e merecedor de que vocês ouçam e obedeçam a palavra é o Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia Sagrada, amados, é a voz de Deus. Então, assim como Deus usou Jeremias para falar com aquele povo rebelde, aquele tempo lá no passado, Deus está me usando hoje para falar conosco, comigo e com os irmãos, sobre esta palavra. O Senhor está dizendo, né? Se nós não der ouvido aos mandamentos que ele pôs, às leis que ele pôs através dos servos e servas dele, ele tem enviado para falar conosco. Se nós não der ouvido, ele vai tornar nossa terra, nossa vida, nossa casa seca como Giló. Seca. Seca quer dizer tudo infrutífero. Seca quer dizer sem prosperidade, sem crescimento em nada. E isso virá de Deus, não é do mal. Aí há pessoas que dizem, mas Deus é mau. Não, Deus não é mau. Simplesmente ele vai tirar a mão e vai deixar que o mal habite. É isso que ele está dizendo. E ele disse mais, e eu farei dessa terra uma terra e nação amaldiçoada. Porque sabemos, amados irmãos, que por dentro da palavra de Deus, o Senhor nos explica que a minha oração, ela alcança até a 4ª geração minha. A minha oração. Então, se a minha oração alcança a 1ª, 2ª, 3ª e até a 4ª geração, a maldição é a mesma coisa. Vai alcançar a 1ª, 2ª, 3ª e a 4ª geração. Aí, Deus está dizendo que ele vai assolar essa casa e tornar como Giló. Seca, infrutífera. E ainda amaldiçoar toda a terra, toda a cidade, toda a nação para sempre. O que o Senhor está dizendo aqui, amados? Se eu e você não der ouvido a esta palavra que ele pôs hoje para nós ouvir e para nós entender, se nós não der ouvido a esta palavra, se nós não pôr em prática aquilo que nós estamos ouvindo diariamente do Senhor, se nós não guardar no coração, não começar a viver na prática tudo que o Senhor tem nos ensinado, ele tem nos ensinado diariamente. E nós não estamos dando ouvido, escuta por aqui e sai por aqui. E Deus está vendo. Então, se nós estamos escutando por aqui e saindo por aqui, é por isso que ele trouxe essa palavra hoje. Porque só ouvir, amados, não adianta, eu tenho que ouvir com o ouvido e guardar no coração e agir. Então o Senhor disse, se isso não acontecer, ele está dizendo, ele tem enviado servos e servas para pregar e para falar todos os dias. Mas se nós não der ouvido e não pôr em prática a palavra e a ordem de Deus, o Senhor vai tornar nossa vida seca e infrutífera. E ainda esta secura, esta maldição vai durar de geração em geração. Os nossos netos, bisnetos, tataranetos vão estar assim, infrutíferos, secos. Vão remar contra a maré, querer subir e não poder, por causa desta maldição da parte do Senhor, por nós estar ouvindo a palavra de Deus e não estar dando crédito. Porque a palavra de Deus não é em vão, amados. Quando ele manda a palavra, ele tem um coração certo para esta palavra. E quando o Senhor fala, ele quer que nós obedeça. É claro que nós somos, carnais, mas o Senhor conhece a mim e conhece a você, amado irmão, se nós estamos se esforçando, se nós estamos tentando mudar, tentando agradá-lo. O Senhor conhece. É por isso que ele nos mandou esta palavra hoje. O Senhor está falando duramente comigo, amados irmãos, e está falando com mais pessoas aqui, eu acredito. Pessoas que ouvem a palavra de Deus, vai na igreja, escuta a palavra de Deus. Lá dentro da igreja você pensa assim, é verdade, eu vou passar a ficar assim, viver assim, para ver se a minha vida muda. Mas sai lá fora, você se esquece do que você ouviu. Se esquece. E já começa a fazer tudo errado. Aqui Deus está falando com pessoas que escutam testemunhos em igreja, escuta testemunho de pessoas, e você escuta assim
que Deus mudou, que Deus libertou dos vícios, que Deus abriu as portas, que Deus fez crescer financeiramente. E você diz, mas e como é que acontece isso? E eu vou na igreja e na minha vida não acontece. Porque você não acontece na tua vida, porque você vai dentro da igreja, você escuta a palavra de Deus, mas você não guarda no teu coração, você só escuta por aqui, sorta por aqui. Porque a palavra de Deus nós temos que escutar, guardar no coração e praticar. Nós temos que viver a palavra de Deus para nossa vida mudar. Porque assim como acontece na vida de outras pessoas, vai acontecer na tua vida também, porque é o mesmo Deus que faz. Mas esse mesmo Deus faz através da mesma palavra. Não importa qual homem que prega para você, não importa qual mulher que prega, não importa qual igreja. Se a palavra vem daqui, é verdadeira, vem diretamente do Espírito Santo. Se você escutar e guardar e praticar, a tua vida muda. Eu sei, amados, porque nós escutamos às vezes testemunhos deslumbrantes, que nós dizemos, ai, podia acontecer comigo. Mas para acontecer na vida dessa pessoa, ela teve que ter renúncia. Para acontecer na vida dessa pessoa, ela teve fé. Ela confiou, ela acreditou, ela buscou, ela orou, ela jejuou. As bênçãos que vêm do céu, amados, não são de graça nessa vida. Há um preço que nós temos que pagar. Esse preço não é em dinheiro, é com fidelidade. É com obediência. E é por isso que Deus está falando conosco. Porque o Senhor sabe que Ele tem mandado esta palavra todos os dias para nós. O Senhor tem nos ensinado, nos instruído todos os dias para nós crescer, para nós ser abençoado, para nós ser cheio da graça, cheio da presença do Senhor, cheio do Espírito Santo. Mas nós temos que guardar no coração e pôr em prática a palavra de Deus. Só ouvir, amados, não basta. Ouvir por um ouvido, largar pelo outro, não adianta de nada. A palavra só tem valor na nossa vida quando nós praticamos, ponhamos ela em prática, vivemos a palavra. Aí nós somos recheados de bênção. Mas o Senhor hoje aqui está alertando que há pessoas que estão ouvindo diariamente, constantemente, há muito tempo e não está dando crédito. E o Senhor está alertando que por causa de Ele ter usado muitos vasos para falar com você e você não dá crédito, Deus pode permitir uma maldição sobre a tua vida e essa maldição alcançar até as gerações tuas lá na frente. O Senhor sabe com quem Ele está falando. Amém, amados irmãos? Então esta palavra, amados, é uma palavra, né, que chamou bastante a nossa atenção, mas nós temos que louvar e glorificar a Deus, né? Porque o Senhor diz que Ele açoita e educa o filho que Ele ama. Deus é o nosso Pai. Se nós somos filhos, nós temos que ser obedientes. Se nós não estamos sendo obedientes, Ele vai chamar a nossa atenção, com certeza. Temos que louvar a Deus. Se Ele está chamando a nossa atenção, é porque Ele está olhando para nós. Os seus olhos estão sobre a nossa vida. Ele está vendo que nós não estamos no caminho certo. Amém, amados? Receba esta palavra, guarda no teu coração. Se você quer mudar de vida, coloca em prática a palavra de Deus. Sem ansiedade, começa a viver aquilo que você ouve na palavra de Deus. E a tua vida, e a tua família, e a tua casa vai mudar. Eu te digo isso em nome de Jesus e com toda certeza. Se você ouvir, pôr em prática, a tua vida vai mudar. E lá na frente, quem vai estar contando testemunhos e glorificando o nome de Jesus será você. Amém? Querido Deus e amado Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu louvo a Ti, Senhor, por mais esta palavra. E assim, meu Deus, eu consagro este vídeo ao Senhor Espírito Santo, mais uma vez, consagro este canal, Senhor, e entrego a cada ouvinte, a cada inscrito deste canal, Senhor, nas Tuas mãos. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, trabalhe em cada coração, libertando, convertendo, Senhor. Abre o entendimento, Senhor, de cada pessoa. Abre os olhos espirituais, meu Deus, de cada pessoa. Pai, eu lhe peço em nome de Jesus Cristo. Dá visão espiritual, meu Deus, para essas pessoas que ouvem a Tua palavra, que ouvem a oração. Dá visão espiritual para que possam enxergar as grandezas, enxergar, meu Deus, o poder, as maravilhas que o Senhor tem. Senhor, em nome de Jesus eu lhe peço que seja repreendido em nome de Jesus toda incredulidade, toda dúvida, toda fraqueza espiritual, todo mau pensamento, toda crítica, seja repreendido em nome de Jesus Cristo. E que o Espírito Santo trabalhe em cada vida, em nome de Jesus. Amém.
Amém, irmãos.